Eu nunca vou esquecer o som que ouvi naquela noite. Um arrastar de pés lento e constante vindo do andar de cima. Eu estava sozinha naquela casa abandonada. Ou pelo menos eu achava que estava. Se você está aqui, provavelmente já ouviu falar de histórias assustadoras sobre casas mal assombradas. Mas essa história é diferente. Ela aconteceu comigo. E se você não acredita em fantasmas ou coisas sobrenaturais, talvez eu consiga mudar sua opinião até o final deste vídeo. Vou começar pelo fim, porque foi ali que tudo realmente fez sentido, ou deixou de fazer. Naquela noite fatídica, eu estava encolhida em um canto do quarto principal daquela velha casa abandonada. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar minha lanterna. O ar estava gelado, mas não era só isso que me fazia tremer. Havia algo mais ali dentro comigo, algo que eu não podia ver, mas que eu sentia. E então veio aquele som novamente, aquele arrastar de pés. Era como se alguém estivesse caminhando devagar, muito devagar, acima de mim. Mas a casa estava vazia, ou assim eu pensava. O que eu não sabia na época era que aquela noite seria apenas o clímax de uma série de eventos estranhos que começaram semanas antes. Para entender o que aconteceu naquela casa, preciso voltar ao início. Tudo começou quando me mudei para uma pequena cidade no interior. Eu precisava de um tempo longe da correria da capital, e lá parecia ser o lugar perfeito para recomeçar. Desde o primeiro dia, percebi que havia algo peculiar sobre a rua onde aluguei meu apartamento. No fim dela havia uma casa antiga completamente abandonada. As janelas estavam cobertas por tábuas pregadas, e o jardim era uma selva descontrolada de ervas daninhas. Parecia a saída de um filme de terror. Os vizinhos evitavam falar sobre ela. Quando perguntei à senhora que morava ao lado, ela simplesmente balançou a cabeça e disse: "Essa casa guarda segredos que ninguém deveria tentar descobrir." Claro, isso só aumentou minha curiosidade. Eu sempre gostei de explorar lugares abandonados. Há algo hipnotizante em sentir a energia de um lugar que já foi habitado por pessoas reais, mas agora está completamente parado no tempo. Então, numa tarde chuvosa, decidi dar uma olhada mais de perto. Quando cruzei o portão enferrujado daquela propriedade, senti algo estranho. Um calafrio percorreu minha espinha, mesmo sem motivo aparente. Mas o que realmente me deixou arrepiada foi quando vi algo inesperado. Uma luz fraca, piscando através das frestas das tábuas que cobriam as janelas. Alguém ou alguma coisa estava dentro daquela casa. Voltei para casa naquela noite com 1000 perguntas na cabeça. Quem poderia estar usando a casa? Por que ninguém falava sobre isso? Decidi voltar alguns dias depois, desta vez durante o dia. Desta vez, trouxe uma câmera comigo. Afinal, eu queria registrar tudo caso encontrasse algo interessante. Ao entrar, percebi que a casa estava em um estado ainda pior do que imaginei. Mobília coberta de poeira, papéis espalhados pelo chão, manchas escuras nas paredes que pareciam sangue. Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Devia ser apenas ferrugem ou mofo. Mas enquanto eu explorava os cômodos, comecei a notar coisas estranhas. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas. Objetos que eu fotografara minutos antes pareciam mudar de posição quando eu olhava novamente. E havia um cheiro persistente de terra molhada e algo metálico que eu não conseguia identificar. Foi no segundo andar que encontrei a primeira pista real do que poderia estar acontecendo ali. Em um dos quartos, havia um diário velho jogado no chão. Suas páginas estavam amareladas e algumas rasgadas, mas consegui ler trechos que falavam sobre ele. Não havia nome, apenas referências a ele e a sua raiva. Algumas frases eram particularmente assustadoras. Ele vem todas as noites. Não há escapatória. Se ele te pegar... Eu não terminei de ler. Algo me fez sentir como se estivesse sendo observada. Virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Ainda assim, saí correndo da casa e só parei quando cheguei ao meu apartamento. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que tinha visto. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a casa parecia me chamar de volta. Sonhos estranhos começaram a me atormentar. Eu via figuras sombrias movendo-se pelos cantos da casa. Ouvia risadas distorcidas ecoando nos corredores. Acordava suando frio,
convencida de que aquilo não era apenas imaginação. Até que uma noite, incapaz de resistir, voltei lá. Desta vez levei um gravador de áudio e uma faca, por precaução. Entrei pela porta lateral que estava entreaberta, algo que definitivamente não era normal. A casa parecia diferente à noite, mais viva de certo modo. Os sons eram amplificados. Cada passo meu fazia o assoalho ranger alto demais. Cada respiração parecia ecoar pelas paredes. Subi as escadas até o quarto onde encontrei o diário. Lá senti uma presença forte, como se alguém estivesse bem atrás de mim, observando. De repente, ouvi aquele som, o arrastar de pés. Lentamente, virei a cabeça na direção do barulho. Nada. Mas então senti uma mão gelada tocar meu ombro. Gritei e me virei bruscamente, mas não havia ninguém ali. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Corri para fora do quarto, mas tropecei e caí no chão. Foi aí que o vi. Uma figura alta e escura emergiu das sombras. Não tinha rosto, apenas um vazio profundo onde deveriam estar os olhos. Ele avançava lentamente em minha direção e eu sabia que não havia para onde correr. Desesperada, peguei a faca que tinha trazido e a ergui contra ele. Para minha surpresa, ele hesitou. A lâmina parecia incomodá-lo. Usei esse momento para fugir, descendo as escadas aos tropeços e saindo pela porta principal. Corri até em casa, trancando todas as portas e janelas. Passei horas sentada no escuro, esperando que ele aparecesse novamente. Mas ele não veio. Hoje, meses depois, ainda penso naquela noite. Nunca mais voltei àquela casa, e aos poucos os pesadelos diminuíram. Mas às vezes, quando estou sozinha e escuto um rangido no meio da noite, me pergunto se ele ainda está lá, esperando. Se você acredita ou não em atividades paranormais, uma coisa é certa: algumas portas jamais deveriam ser abertas. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. E me conta aqui nos comentários: você teria coragem de entrar naquela casa?